Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Boa tarde. Boa tarde também a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação da sua casa, onde quer que você se encontre. Boa tarde também aos nossos irmãos músicos que estão fazendo acontecer também esse dia tão bonito de louvor, esse dia tão bonito de adoração. Eu tive a alegria de acompanhar aqui pela manhã os momentos experienciados aqui nessa quinta-feira de adoração, e eu pude perceber que o dia de hoje é um dia muito especial, um dia muito propício para nós trabalharmos as realidades que a igreja no Brasil nos propõe para esse mês de outubro. Como o nosso irmão Orlando bem falou, outubro é o mês do quê? Está muito fraco, pode ser melhor, é o mês Maravilha, é o mês das missões. E hoje nós estamos celebrando a memória de quem? Esse povo não almoçou hoje não. A memória de quem? Nossa Senhora do Rosário. Então nós temos duas realidades muito especiais e muito ricas de significado que vão nos iluminar nessa tarde, nessa nossa reflexão. Nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário. Maria, que é esse ícone de virtudes, nós ouvimos o padre Donizete falando na missa, na homilia, nessa manhã sobre Nossa Senhora, esse ícone de virtudes que é a Virgem Maria, sempre nos levando a Jesus, sempre nos apontando Cristo. Ela, como o padre Donizete dizia, não é uma semideusa, mas é aquela que nos leva a Cristo, que é caminho que nos conduz com segurança ao seu Filho, nosso Senhor Jesus. Depois ouvimos o Dunga falando também sobre aquela passagem belíssima das bodas de Caná, também nos ressaltando para nós, agregando a nós essa realidade linda da intercessão, da presença de Nossa Senhora na nossa vida e daquilo que nós experienciamos, as dificuldades, nos problemas. Eu me recordo que pela manhã o Dunga trazia o testemunho do pai dele, o que a missão exigiu dele, e eu também estava rezando e refletindo no meu coração. A gente falar sobre missão, sobre o ser missionário, é uma realidade muito concreta e composta por coisas muito específicas. Por exemplo, muitas vezes quando nós ouvimos falar de mês missionário, nós corremos o risco de achar que o mês missionário é somente para aquelas freiras, para aqueles irmãos religiosos, para aqueles padres que partem para a missão adigentes, ou seja, aos povos. Aqueles que vão fazer missão na África, missões na Ásia, na Oceania, nas tribos da África e assim sucessivamente. Mas é interessante que nós nos aprofundemos na compreensão dessa missionariedade que a igreja está nos propondo nesse mês de outubro. Em primeiro lugar, existe a missão adigente, sim, a missão que é para os povos adigentes. Tem até um documento do Concílio Vaticano II que fala disso. Contudo, existe a missão, a missionariedade que está agregada a todo batizado. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Você em casa também, se é batizado, pode levantar a mão. Eu também sou, graças a Deus. Vou ser ordenado diácono no ano que vem. Concluí a teologia há pouco tempo. Nós que somos batizados, ao nosso batismo está agregada uma dimensão missionária. Ou seja, todos e cada um de nós somos também missionários. Mas você pode dizer para mim: Adriano, eu não tenho a oportunidade de ir para outros lugares pregar, eu sequer vou à missa, de vez em quando vou ao grupo de oração, de vez em quando dou um testemunho, ou de vez em quando faço uma palestra na minha cidade. Eu quero levar você, junto comigo, a se aprofundar nesse conceito de missionariedade que a gente tem. Em primeiro lugar, missão, ser missionário também consiste em sair de si mesmo. Não é só deixar a sua terra para ir a uma outra terra, mas ser missionário também antes e acima de tudo, sair da terra do próprio coração, sair da terra dos próprios apegos, dos próprios conceitos, muitas vezes dos próprios valores, para ir a uma outra terra, ou seja, sair de si mesmo para ir ao outro, para levar o outro a Cristo, para que o outro possa ser mais na minha vida. Então todos nós somos missionários pelo nosso batismo, todos e cada um de nós. E ser missionário concretamente significa também, antes e acima de tudo, essa atitude de despojamento. Quem é o missionário por excelência? É Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus, que se encarnou, que se fez homem. Ele é um missionário por excelência.
E ele se esvaziou, diz São Paulo aos Filipenses. Então nós, todos e cada um de nós também precisamos viver essa experiência do esvaziamento, de se esvaziar, de sair da própria terra do coração, de sair, de deixar a terra do próprio coração, dos próprios conceitos, como dizia, dos próprios valores, muitas vezes para ir até o outro, para ir até o esposo, a esposa, o filho e a filha. E isso não é nem um pouco abstrato, pelo contrário, isso é muito concreto. Quem de nós aqui não temos dificuldades em casa, não temos problemas com os nossos familiares? Quantas mães que mandam e-mails para nós aqui na Canção Nova, que nos ligam, que às vezes me procuram outras pessoas, dizendo: olha Adriano, olha Padre Fulano, olha Eliana, Orlando, meu filho está na drogadição, o meu marido está no adultério, o meu pai está doente, enfim, são inúmeros problemas, e muitas vezes problemas que acontecem por falta de conversão. Então nós somos convidados a viver esse despojamento, a sair de si, para sermos concretamente missionários, evangelizando os nossos familiares, evangelizando os nossos filhos. Você que é casado, seu esposa, sua esposa, e assim sucessivamente. Somos convidados a sair de nós mesmos. Então é importante que nós tenhamos esse conceito de missão na cabeça, que é sair de si, que é se esvaziar para ir até o outro, para acrescentar um pouco mais aquilo que ele é. Mas gente, isso a título de introdução. O tema que me foi proposto nessa tarde, como eu disse, agregando o mês missionário e a meditação também da memória de Nossa Senhora do Rosário, foi a citação do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13, que diz: é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quem aqui já ouviu essa palavra? Levanta a mão. É necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E a gente percebe que pelo jeito que foi expressa, pelo jeito que o evangelista conjugou essa frase, nós percebemos que isso aqui é um imperativo. Ou seja, Jesus não está falando assim: olha, quem sabe um dia, talvez, se você tiver vontade, você prega o evangelho. Não, a frase está conjugada no imperativo, é necessário, é preciso. É preciso que o evangelho seja pregado a todas as nações. É preciso que o evangelho seja pregado nas nossas famílias, nas nossas ruas. É preciso que o Evangelho seja pregado, seja levado àqueles que não o conhecem. Mas eu te faço uma pergunta, e você também pode me devolvê-la: por que é preciso que o Evangelho seja pregado a todas as nações? Você sabe me dizer? Para Jesus ser mais conhecido. Muito bem, mas eu quero responder essa pergunta com uma indicação da própria Sagrada Escritura. Você que está com a sua Bíblia, abre aí, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Para que a gente consiga entender verdadeiramente o que significa, por que, aliás, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. E você que está em casa também é convidado a pegar sua Bíblia e acompanhar conosco essa citação, muito iluminadora para o nosso contexto. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Repete isso comigo: Deus quer. Mas pode ser melhor, né? Pelo amor de Deus. Deus quer que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Por isso que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Porque Deus quer que todos se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Então você pode olhar agora para a sua família, para aqueles na sua casa que porventura ainda não tiveram um encontro com Jesus, que porventura ainda não foram evangelizados, ou até mesmo que não foram batizados, que vivem em outras religiões, que vivem distantes do Senhor. Você pode olhar para eles e pensar no seu coração e colher no seu coração essa resposta: Deus quer que essa pessoa, que esse filho, que essa filha, que esse esposo, que essa esposa, que essa pessoa se salve e chegue ao conhecimento da verdade. E qual verdade é essa? É a verdade do imenso, do profundo amor de Deus por cada homem, por cada mulher, por cada ser humano.
Deus ama cada um de uma maneira especial, de uma maneira única e de uma maneira profunda. Não porque nós tenhamos méritos, não porque nós sejamos merecedores, não porque você faz novenas, ou porque eu rezo o texto hoje meditando Nossa Senhora do Rosário, não, mas porque Ele escolheu nos amar. É livre iniciativa dele. Ele nos criou por amor do nada e nos sustenta por amor. Deus ama a todos e a cada um e quer que todos e cada um cheguem ao conhecimento da verdade dele. Quer que aquele seu familiar que vive em dificuldade, que vive longe de Jesus, chegue ao conhecimento da verdade dele. Agora, eu te proponho a seguinte reflexão. Tá certo, a gente precisa pregar o Evangelho. Deus quer que todos se salvem. Mas, sinceramente, entre nós, é fácil anunciar o Evangelho na nossa cultura atual? É fácil pregar o Evangelho? Você que é pai, mãe, para o seu filho, para a sua filha? É fácil pregar o Evangelho? Até mesmo para quem está dentro da igreja, né? Às vezes é mais difícil ainda evangelizar aqueles que já estão na caminhada. É fácil? Com certeza não é fácil evangelizar hoje. Por quê? Porque nós estamos diante de uma cultura muito complexa. Nós recebemos, principalmente os mais jovens, né, para quem é pai. Esses dias atrás eu preguei no Kairos falando como é difícil para um pai hoje, para uma pessoa compreender a cabeça de um filho, para um pai, aliás, compreender a cabeça de um filho. Eu tenho 28 anos. Eu confesso que quando eu paro para conversar com jovens de 18, ou até mesmo em missões, acompanhar jovens de 18, eu confesso que eu já não compreendo mais a cabeça deles, porque o nosso mundo vive essa constante mutação. O que era valor hoje, daqui a 3 anos já não é mais, e assim sucessivamente. Então é difícil você evangelizar um mundo assim. E para iluminar isso, eu gostaria até de citar um trecho da encíclica do Papa João Paulo II, a Redemptoris Missio, sobre a validade do mandato permanente da evangelização, da missionariedade. Presta bem atenção. O nosso tempo, com uma humanidade em movimento e insatisfeita, exige um renovado impulso da atividade missionária da igreja. Os horizontes e as possibilidades da missão alargam-se. Redemptoris Missio, parágrafo 30. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em constante mutação e numa sociedade constantemente insatisfeita. Insatisfeita, não é verdade? Os jovens hoje, quantas informações que eles recebem cotidianamente pela internet e tantas mídias sociais hoje em dia, né? É Twitter, é Facebook, Orkut, e antes a realidade acabou de acontecer, daqui 2 minutos está na internet. Enfim, é um mundo muito rápido e em constante mutação, e consequentemente a sociedade de hoje é insatisfeita, como sabiamente disse João Paulo II na Redemptoris Missio. Mas por que a sociedade é insatisfeita, gente? Por que muitas vezes a gente fica insatisfeito diante das situações? Porque nós estamos numa sociedade, como disse nosso querido Papa Bento XVI, muito relativista, ou seja, tudo é relativo. Tem muitos jovens que você conversa hoje em dia, que você fala assim, por exemplo, olha, não faz isso, Deus não quer isso para você, essa não é a verdade de Deus para a sua vida, não é isso que Deus sonhou para você. E muitos jovens dizem, não, isso aí é o que você acredita, eu não acredito nisso. Ou seja, nessa sociedade relativista, onde tudo é relativo, cada um constrói a sua verdade. Não existe mais uma verdade que nem existia antigamente. Antigamente a sociedade se agregava em torno da palavra de Deus. Antigamente a palavra de Deus, ela era um valor que era seguido. Agora, hoje em dia, cada um acaba construindo a sua verdade com V minúsculo, né? Existe uma verdade sim com V maiúsculo. Essa verdade é Cristo. Mas a sociedade, as pessoas acabam criando as suas próprias verdades com V minúsculo. Eu acredito nisso e sigo. Enfim, ninguém mais se pauta. Aliás, muitas pessoas se pautam, mas também muitas pessoas não se pautam em imperativos, ou seja, em diretrizes concretas na palavra de Deus ou em alguma coisa que dê de fato consistência à vida. Cada um fabrica o que quer, cada um obedece o que quer. Ou seja, numa sociedade como essa, de fato é difícil evangelizar.